Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Coisa boa estar aqui com vocês conversando sobre direito penal. E hoje nós trataremos do crime de rufianismo, artigo 230 do Código Penal. Eu lembro você, meu amigo, minha amiga, que nós estamos tratando dos crimes contra a dignidade sexual. E nesse momento, tratando especificamente do artigo 230. E antes de falar do crime propriamente, do tipo penal propriamente, eu quero lembrar você de algumas situações que vão fazer você captar imediatamente do que nós estamos tratando. Você já ouviu falar no cafetão, no gigolô? Pois é, meus amigos, o cafetão, o gigolô, na verdade, são modalidades do rufianismo. Nós temos o rufianismo ativo e o rufianismo passivo. O rufianismo ativo é aquele que nós chamamos o cafetão. É quando ele tira o proveito da prostituição alheia, que a gente vai falar daqui a pouco. E o rufianismo passivo é o caso do gigolô, que é quando ele se faz sustentar exatamente em decorrência, ou melhor, se amparar pela prostituição alheia. É disso que nós estamos falando e é deste crime que nós falaremos agora, tá bom? Vem comigo, vamos conhecer o tipo penal. O legislador, quando tratou do artigo 230, ele selecionou a seguinte conduta: tirar proveito da prostituição alheia, vamos grifar o alheia, que eu vou comentar isso aqui com vocês, tá bom? Participando diretamente de seus lucros, tá bom? Ou então, como destacou aqui, ó, fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que você observa aqui é que nós temos um crime material. Esse crime se consuma quando ocorre o resultado naturalístico. Observe bem o que diz a conduta: tirar proveito. Então, esse crime só se consuma quando o agente efetivamente alcança esse proveito, ou seja, extrai da vítima, aquela que está submetida à prostituição, ou seja, à prostituição alheia, ele extrai desta prostituição alheia o proveito. É quando ele efetivamente alcança esse proveito. Proveito esse que não é sexual, não é do corpo da própria pessoa, mas sim do dinheiro, dos valores, dos bens que decorrem dessa prostituição. E aqui eu destaco para você, é diretamente decorrente da prostituição. Eu estou falando do dinheiro auferido da prostituição diretamente, da roupa comprada com o pagamento da prostituição. Esse é o proveito que eu me refiro, ou melhor, este é o proveito a que se refere o artigo 230. Grave isso por quê? Porque o tipo penal não abrange o comércio paralelo. Digamos, se associada à prostituição a uma venda paralela, um comércio paralelo de produtos, de bebidas, ou até mesmo do resultante do preço pelo alojamento, do aluguel do alojamento, isso não é objeto deste crime, porque é um proveito indireto. Aqui eu me refiro ao proveito direto, tá certo? É o dinheiro que pagou pela prostituição e que é dividido com o rufião, que é dividido com o cafetão. É o dinheiro pago pela prostituição e que dali comprou uma roupa, comprou um presente, comprou alimentos. É esse dinheiro que é o proveito direto que nos serve ao crime de rufianismo. E o legislador teve cuidado de dizer para nós que é a prostituição alheia, então é a prostituição de outra pessoa, tá bom? E mais, participando diretamente dos seus lucros. Esse é o cafetão. Prostituição, pagou pela prostituição, ou seja, o comércio carnal, um determinado valor, o rufião, na figura do cafetão, que é o rufianismo ativo, vai lá e divide esse valor com a pessoa.
que está na condição de prostituição. Lembrando a você que nós temos aqui um crime habitual. Eu não estou falando de alguém que pontualmente, episodicamente, ou seja, de uma maneira isolada, repartiu algum lucro ou recebeu algum presente isoladamente. Aqui nós estamos a tratar de uma pessoa que se faz sustentar. Aliás, este é um dos traços distintivos, ou seja, separadores do rufião do proxeneta. O proxeneta, que está associado àquele processo de intermediar os favores sexuais, ele obtém o lucro e se afasta. Aqui no rufianismo, o rufião ele se faz sustentar. Ele tira o proveito de maneira habitual. É, de fato, um modo de viver, é um modo de vida. Em sendo assim, como crime habitual, ele não admite tentativa. Portanto, eu estou falando de alguém que reiteradamente tira proveito ou reiteradamente se faz sustentar. Nós não estamos falando aqui de um namorado ou uma namorada, de um garoto ou garota de programa que recebe um presente episodicamente, lá no Dia dos Namorados. Não, não é isso. Nós estamos falando de alguém que, de maneira habitual, se faz sustentar recebendo presentes, alimentos ou roupas. Para dar exemplo, tá bom? Vejam vocês que aqui ele fala no todo ou em parte. Vamos grifar essa parte aqui, ó. No todo ou em parte. Por que isso? Porque pode ser que o agente se faça sustentar completamente, ou seja, totalmente amparado, sustentado pela pessoa que está na condição de prostituição, ou em parte, pode ser que ele tenha outras rendas, outras verbas. Temos aqui uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lembrando a você que se a vítima for menor de 18, maior de 14, trouxe para uma situação onde o sujeito passivo adquiriu uma situação própria, específica, ou se o agente for, acompanha comigo a leitura atenta do parágrafo 1º, ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor, empregador da vítima ou quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Digo a vocês que nessa parte final do parágrafo 1º nós temos uma figura biprópria, porque ao mesmo tempo, ao lado, se eu tenho um ascendente, naturalmente a vítima é um descendente. Então percebam que aqui eu tenho uma figura biprópria, sujeito ativo próprio e sujeito passivo próprio, que faz com que o crime de rufianismo saia da modalidade simples para uma modalidade qualificada prevista no parágrafo 1º. Nós temos mais uma figura qualificada de acordo com o meio que é praticado o rufianismo. É o que nos diz o parágrafo 2º, destacando aqui, acompanhe, quando o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, ressalvando a possibilidade nesse caso, de aplicação cumulativa com a pena decorrente da violência. Observe o que diz o preceito secundário nesse ponto do parágrafo 2º. Reclusão de 2 a 8 anos, acompanhe o grifo, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tá vendo? Aqui nós temos o sistema de aplicação da pena do cúmulo material. Certo? Obrigatório por imposição de lei. Significa que, se da violência resultar lesão corporal leve, grave ou gravíssima ou morte, o agente responderá por lesões corporais ou homicídio junto com o crime do artigo 230. Agora, encaminhando para o encerramento do estudo do crime de rufianismo, nós temos duas questões interessantes, tá bom? A primeira é observar que se o agente tira proveito da prostituição de pessoa menor de 14 anos, o professor Kleber Masson
assinala para nós que, nesse caso, nós não aplicamos o artigo 230, mas sim o artigo 218b, certo? Observando a finalidade de lucro, portanto, dentro da estrutura normativa do artigo 218b, tá certo? Uma outra questão final é: e se o agente atrai para a prostituição uma pessoa maior de 18 anos, não vulnerável, e além disso passa a tirar proveito dessa prostituição de maneira habitual? Vejam, eu trouxe para vocês duas condutas. Eu trouxe a conduta do artigo 228 e trouxe também a conduta do artigo 230. A conduta do artigo 228 é atrair para a prostituição. Do 230, tirar proveito. Vejam, e de maneira habitual. Neste caso, o professor Guilherme de Souza Nutti, embora não se debruce especificamente numa casuística, ele assinala que o artigo 228 fica absorvido pelo artigo 230. Mas o professor Kleber Masson diz: olha, neste caso não é possível absorção, porque o 228, inclusive, tem uma pena maior do que a do 230. Neste caso, para o professor Kleber Masson, nós temos aí um caso de concurso material. O agente vai responder pelo artigo 228, porque atraiu para a prostituição, e responderá também pelo artigo 230, porque passou a tirar proveito de maneira habitual em decorrência da prostituição alheia. Sendo assim, meus caros amigos, temos o encerramento sobre o crime de rufianismo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.